nós nos disponibilizamos, né? Falei que seria uma honra fazer esse bate-papo, trazer essas informações, porque temos discutido isso exaustivamente desde o ano passado, né? Acho que nos últimos anos aí esse assunto tem sido bastante debatido. Eu queria agradecer também a empresa, né, pelo convite, e especialmente a Cássia, que foi minha contemporânea aí de pós-graduação, e já vejo que tem outros colegas e amigos aqui também presentes, né? Tenho amigos desde o tempo da minha graduação na Bahia, a Brena entrou aí, então, assim, isso aqui é um reencontro, é um bate-papo e é uma troca de conhecimentos. Então, a gente vai trazer aqui algumas coisas que têm sido pesquisadas e pontos de vista, na verdade, que a gente construiu aí ao longo desses anos para discutir com vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, obrigado. Eu não vou mostrar nada que talvez ninguém não saiba, mas talvez são observações que nós estamos construindo, ideias que nós estamos construindo, diante do que temos observado, seja na pesquisa, seja no campo, né? E aí é importante falar que a gente só começou a estudar isso no Brasil depois que o pessoal já fazia no campo, já se faz no campo há muito tempo. Então, eu ministrei uma palestra sobre esse tema na Paraíba e um produtor falou que já fazia isso há mais de 20 anos, né? Mas não sabia desses nomes, dessas coisas. Então, isso, como a Cássia falou, é algo que já é feito, né? E o que me fez direcionar, talvez, energia para isso foi justamente o questionamento de um colega quando eu estava em Viçosa, né? Ele havia comprado silagem e perguntou o que acontecia, se podia colocar num silo novo e o que ia acontecer com essa silagem. Eu falei, cara, eu não sei, mas eu vou estudar isso. E aí isso já tem alguns anos e a gente tem alguns resultados. Hoje, né, como a Cássia falou, eu já rodei bastante, eu fui professor da Federal de Goiás também, um período, e desde 2017 eu sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, que é a UFRA. Dentro da UFRA nós temos um grupo de estudos, certo? Que é o Grupo de Estudos em Ruminantes e Forragicultura da Amazônia, coordenado por 3 professores, né? E aqui vocês veem que essa palestra, ela tem a coautoria do professor Aníbal, que ele já fazia trabalho de realocação antes de eu vir para cá, e eu também já fazia. E quando eu vim para cá, nós nos juntamos e fizemos aí mais coisas nesse sentido. Hoje, no país, o pessoal de Belo Horizonte, da UFMG, já trabalhou com realocação, então, há alguns anos atrás. O professor Rafael Reis está conduzindo trabalhos, e acho que nós e o pessoal da Paraíba atualmente está conduzindo alguns trabalhos com realocação também, em parceria com o nosso grupo daqui. Então, o Jefan, no final, eu vou falar um pouquinho de vocês, que a gente atua aí com ensino, pesquisa e extensão, tudo junto, né? Digamos assim. Então, hoje, tem bastante coisa para falar aqui, mas eu vou tentar ser o mais objetivo e breve possível. A gente fez uma abordagem, assim, sobre a perspectiva de quem vende e sobre a perspectiva de quem compra silagem. Então, a gente está tentando deixar isso mais compreensível e deixar mais em consonância aí com o que está acontecendo no mercado, né? E aqui no Norte a gente tem visto aí muita coisa acontecendo de interessante nesse tópico aí, nesse ramo de comercialização de silagem. Então, a gente vai falar quais os cuidados, né, que quem vende tem que tomar e quais os cuidados que quem compra tem que tomar. Então, essas são as reflexões e abordagens que nós trazemos aqui para discutir para vocês. Primeira coisa pessoal, há muito tempo, né, há algum tempo aí no Brasil, a venda de silagens ela se tornou uma prática muito comum, por diversas razões que eu vou falar posteriormente. Em outros países, isso talvez não seja tão comum, nos Estados Unidos, por exemplo, mas aqui no Brasil, por uma série de fatores, né, existem empresas especializadas em vendas de silagem. Então, se tem empresas e se estão vendendo, é porque tem gente comprando, certo? A gente vai discutir as razões disso. Mas nos últimos anos existe aí, inegável, uma crescente venda de silagem, certo? Isso gerou um aquecimento de mercado
e também uma demanda crescente. Por quê? Por diversas razões. Falta de planejamento, instabilidade climática, etc. Esse ano, nós já estamos vivenciando isso, agora, né, que ainda nem o período chuvoso acabou aqui na região que eu estou, por exemplo. Então, a venda de silagem se tornou algo aí, eu diria, um negócio, né, uma oportunidade de negócio muito interessante, mas também uma alternativa para diversos produtores. E aí hoje, pessoal, quando a gente olha o mercado de silagens, você acha silagem para comprar no Mercado Livre, no MF Rural, no OLX, tem silagem de milho ensacada. Eu acho que daqui a um dia vai ter na Americanas. Se bobear, você vai botar aí e vai achar silagem ensacada. Então, o que antes era só ocorria com feno e depois com pré-secado, hoje a gente vê com silagem. Todos os tipos de silagem. Silagem de subprodutos, silagem de milho, silagem de capim, silagem de diversas outras forrageiras estão sendo comercializadas. Então, hoje existe um mercado, digamos aí, consolidado de vendas de silagens. E existem, né, como disse, empresas e fazendas especializadas aí em produzir silagem para vender. E aí, atualmente, o que é que a gente vivencia, pessoal? Alta nos preços dos insumos, alta no preço do milho, e tudo subindo, tá certo? E também a demanda por alimentos, né? Por alimentos aí para os animais também subindo. Então, o preço do milho está altíssimo, certo? O preço dos insumos para plantar milho estão altíssimos, e tudo isso interfere direta ou indiretamente na comercialização de silagens. Junta-se a isso o fato de, né, estarmos vivenciando aí vários problemas ou várias instabilidades climáticas, veranicos, redução de produtividade, cigarrinha, enfesamento, enfim, devido às instabilidades climáticas, devido a condições de manejo, mas temos, né, estamos vivenciando perdas de produtividade consideráveis. E isso vai ocasionar em que? Menor disponibilidade de produto, menor disponibilidade de alimento. Então, fazendas que tinham planejamento X estão dependendo agora da safrinha para salvar a lavoura, né? Se não salvar, o que é que ela vai ter que fazer? Vai ter que comprar de quem tem, tá certo? E aí, quando for comprar de quem tem, esse valor não vai ser o mesmo que ela seria para produzir. Diante disso, pessoal, existe oportunidade, né, dentro disso aí. E aí a gente fala, né, comercialização e realocação de silagem. Por que fazer? Qual que é a oportunidade, né? Existem fazendas que já fazem silagem a mais para vender o excedente, para se planejar, para atender essa demanda de mercado. Ou aquelas que produzem especificamente para vender, porque tem sido uma oportunidade. Né? Aquelas que produzem silagem em excesso, comercializam excedente. Vai tirando ali, faz a realocação, coloca no silo sob demanda e vende. Erro no planejamento. Se o cidadão fizer o planejamento forrageiro errado, né, ou calcular uma perda que vai ser menor do que ele espera, né? Então, a gente sempre fala para deixar uma folga interessante, tá certo? Porque a gente não mede perda. Então, se eu não meço perda, é melhor a gente, observando o sistema, estimar uma margem de segurança, tá certo? Se esse planejamento for errado, você já tem problemas aí, já vai precisar adquirir a silagem. Se você, por outro lado, né, tem dificuldade em cultivar aquela cultura para a produção de silagem, no caso, um milho, e com todos os insumos e toda a questão de colheita e ensilagem, a compra de silagens ela é algo interessante. Então, isso é importante, porque você compra uma silagem mais cara, né, mais cara do que você iria produzir, mas que talvez, né, se você fizesse aquela silagem na sua propriedade, ela sairia mais cara do que a que você comprou, ou ela sairia com a pior qualidade. Então, assim, diminui o risco com o cultivo da cultura, com a produção da silagem, porque isso vai estar com o vendedor, não com o comprador. Então, isso é importante. Então, pequenas propriedades do Nordeste têm comprado o quê? Silagem de dieta total. Silagens realocadas. Então, a empresa faz e vende para ele. O cara
possibilita a criação ali de animais. Pequenas, médias e grandes propriedades podem fazer isso. Reduz a necessidade de maquinário, né, se eu fizer essa compra, infraestrutura e mão de obra, tá certo? Isso aqui são situações em que eu vou precisar realocar ou comprar silagem. Aqui no Pará, né, tem a exportação de animais vivos, então eles utilizam aquelas silagens ensacadas, retiram de silos maiores, colocam nos silos menores e levam para esses animais, né, durante o transporte. E também animais em feiras e exposições agropecuárias, né? Eu utilizo essas silagens, esses alimentos comercializados, tá certo? Então, essas seriam as razões para isso. E aí, como é que a silagem é vendida, pessoal? Ela pode ser vendida a granel, né? Ou ela pode ser vendida em sacos, ela pode ser vendida em fardos, em rolos, enfim, uma diversa gama aí de formas. Mas tem duas formas principais, que é o seguinte: eu ensilar a cultura, né, no saco diretamente, então vou fazer ensilagem na própria unidade que será comercializada, ou posso realocar a silagem em novas unidades. Então veja que eu tenho duas formas, tá certo? A primeira é, eu vou colher o milho, o capim, colocar no saco e vou vender, ou no fardo. E a segunda é, eu vou fazer um silo primeiro, depois desse silo eu vou tirar a silagem e realocar para um novo silo. Então, eu tenho essas duas formas, certo? Para fazer isso, a gente precisa ainda evoluir, mas já se tem, né, maquinários disponíveis, mas precisa se utilizar maquinário específico e treinamento e operação e manutenção desses maquinários, né? Existem aqui alguns muito especializados. Então, hoje tem máquinas já para embalar, para compactar o saco, tem algumas que compactam, embalam e selam a vácuo esses sacos, né? Algumas mais especializadas, de escala mais industrial. E aí eu tenho aqui a ensilagem na própria unidade que vai ser comercializada. Colho toda a forragem, coloco nos sacos e esses sacos são vendidos, ou fardos, né? E esses sacos são vendidos. Então, fiz a silagem direto no saco. Quais são as consequências disso aqui, né? Eu vou falar daqui a pouco. E aí vem a realocação. O que é realocação? Que o pessoal chama de vários nomes. Reensilagem, transporte de silagem, que é tudo a mesma coisa. Então, o nome em si não faz tanta diferença, aí eu falo para vocês, mas a gente entende que realocação é o termo mais adequado por não ser uma reensilagem. Porque ensilagem é colheita, compactação, vedação e fornecimento. A realocação eu já começo pelo desabastecimento, né? Então não estou em colheita nem nada. Eu desabasteço o silo, essa silagem pode ir direto para a alimentação animal ou ela vai para a realocação. Essa silagem de realocação, ela vai ser vendida, né, para colocar em sacos, e aí esses sacos vão ser utilizados na alimentação animal, ou ela pode ser vendida de forma a granel. E aí todos os dois aqui serão realocados. Ela vai ser realocada em sacos, ou ela vai ser realocada para uma nova fazenda, vai para um caminhão, vai ser transportada e vai ser compactada e vedada em um novo silo. Então, esse é o processo de realocação. Ele consiste da retirada da silagem de um silo e o transporte para um novo silo. Pode ser os sacos, ou pode ser um novo silo trincheira, superfície, um silo rapadura, qualquer tipo de silo, tá certo? Então, o que seria a realocação? Colhi a cultura, fiz um silo superfície ou trincheira, depois de fermentado, eu retiro essa silagem, coloco nos sacos, né, geralmente, ou coloco no caminhão e levo para um novo silo, fecho esses silos e aí levo para a fazenda, né, levo para o fornecimento aos animais. Isso é o que a gente chama de realocação. E aí, quando a gente fala sobre a ensilagem diretamente nos sacos, né, que não envolve o processo de realocação, o principal problema é, eu vou colher toda uma lavoura e eu vou tenho que encher os sacos, né? Isso, às vezes, pode gerar aí uma dificuldade de fluxo na colheita, dada a capacidade operacional aqui da máquina, de enchimento, tá certo? Porque você vai ter que encher toda a sua lavoura de milho, né, por exemplo, em sacos,
Isso vai demorar muito o processo, e aí para vender. Isso é feito, às vezes, em pequena escala. Em grande escala, isso já fica mais difícil. E aí, você vai para quê? Volta para a realocação. Numa grande escala, você colhe tudo, coloca no silo e vai retirando sob demanda, fazendo a realocação. Isso é um dos pontos importantes e por isso que as fazendas fazem isso, tá certo? O que é importante, pessoal? Se eu for fazer a silagem diretamente no saco, eu garantir pelo menos o teor de matéria seca do produto, isso não é feito. Observar o tempo de fermentação para estabilizar a silagem, né? Pelo menos 40 dias, eu diria, né? A gente fala pelo menos 30 dias. Usar embalagens de qualidade, ter uma boa densidade, ter um alimento de qualidade, né? Colhido, informar se a silagem tem aditivo e ter cuidados no armazenamento. Isso aqui é a pessoa que está vendendo ainda, que está produzindo a silagem para vender, né? Os cuidados são os mesmos. E aí, quando eu vou realocar, o que é que eu tenho que ficar de olho? Eu vou retirar a silagem e colocar um novo silo. Se eu retiro ela aqui do painel e coloco no saco, talvez isso seja mais rápido. Mas se eu tiro a silagem, coloco no caminhão e carrego ela para outra fazenda, isso aí vai demorar horas. Então, ali eu posso ter um processo de deterioração. Então, esse tempo de exposição aqui, né, a duração do processo é importante. É importante saber o tempo de armazenamento no silo, quanto tempo já tem, usar embalagem de qualidade, tá certo? E saber se tem aditivos, a silagem já foi adicionado aditivos ou não. Isso aí é muito importante e talvez seja determinante na qualidade da silagem. E aqui, por exemplo, uma silagem que vai ser realocada, se ela tiver um aditivo, é melhor. E aí, qual aditivo? Eu vi que já teve uma live, Cássia, com o Dr. Rafael Amaral, né? Sobre utilizar inoculante ou não. Então, para silagem de milho, por exemplo, né? E para silagens que vão ser expostas ao ar, prefere-se bactérias heterofermentativas que vão deixar as silagens mais estáveis. Então, como eu vou expor ela, se a silagem tiver um aditivo microbiano aqui heterofermentativo, ela tenderá a ser mais estável e tenderá a ficar mais... manter a qualidade dela durante esse processo de realocação. Então, seria interessante. Isso está sendo estudado, tem um trabalho que a gente fez e não deu tanto resultado, mas isso está sendo estudado ainda nesse momento e não se tem muita resposta, né, sobre isso. Mas sobre a silagem, eu tenho, né? Se a silagem tiver com um aditivo, ela será muito melhor para ser realocada. E aí vem, né? Qual é o benefício disso? A silagem está aqui, ó, exposta no painel, ela está se deteriorando. Quando eu tirar ela e expor ela numa condição aí maior e por mais tempo, se ela tiver um aditivo que aumente, né, a estabilidade dela, que diminua essa deterioração aeróbica, ela vai permanecer mais estável e vai preservar a qualidade dela. Mas esse aditivo tem que ser colocado lá quando colheu a cultura, no momento da ensilagem, tá certo? E aí os cuidados que a gente está falando é o quê? O tempo de realocação, o local de armazenamento e o tempo de estocagens. Esses fatores aqui são os fatores que nós fizemos estudos, né, pesquisas com ele. Se eu variar o tempo de 0 a 72 horas, o que acontece com a silagem? Se eu armazenar no local coberto ou descoberto, tem diferença? E o tempo, depois que eu realoquei e coloquei no novo silo, tem diferença o tempo que essa silagem vai armazenar? Eu posso abrir em qualquer tempo? Então, isso é o que a gente precisa saber. Então, assim, para quem vende a silagem, né, tudo que foi feito até o momento da realocação, inclusive aqui o tempo, né, aí depende se ele vai realocar no saco ou se ele vai realocar a granel, na verdade, mas se ele for realocar no saco, esse tempo aqui está dentro da característica do vendedor, né, e o comprador, ele vai comprar a silagem e vai abrir. Então, tudo que veio da silagem comprada dali para frente é de responsabilidade do comprador. E aí, a obrigação do comprador vai ser o quê? Isso aqui foram os estudos, né, que nós fizemos. A responsabilidade do comprador vai ser o quê? Saber em qual tempo ele deve utilizar a silagem ou o que acontece
nesses tempos aqui. Então, aqui, ó, nós temos os estudos que nós fizemos, que foi uma dissertação de mestrado realizada aqui, né, aqui no Pará. Foram avaliados os tempos de 0 até 60 horas de exposição, e aí a silagem foi colocada num novo silo. E tem vários trabalhos com isso. No outro, né, esse trabalho aqui, acho que só tem ele, não tem nenhum outro, avaliando tempos de armazenamento após, né, a realocação. Então, depois que eu trouxe a silagem para a minha fazenda, eu fui abrindo, né, nós fomos abrindo em diferentes tempos. Tem alteração nessa silagem aqui ou não? Então, isso que a gente está estudando também. E aí, agora, eu passo, né, para a compra da silagem. Comprando a silagem. Aí, o que é que eu tenho que saber? Eu vou comprar, né, a granel ou em sacos? Se for em sacos, né, eu preciso saber se a cultura veio da silagem diretamente feita ou ela veio de um silo pronto. Porque se eu for comprar silagem a granel, né, pessoal, eu não compro silagem a granel, eu compro o milho inteiro a granel, que aí é antes da ensilagem, então nem falo aqui. Se eu for comprar a granel, já subentende-se que ela já está ensilada. Agora, se eu chegar numa loja e ver um saco, eu tenho que saber, esse saco aqui, ele veio de um silo pronto ou ele veio da cultura, veio da lavoura? Isso vai ser importante, gente, certo? Porque se ele veio do campo, então ele tem que ter um período ali mínimo de fermentação. Se ele veio de um silo pronto, você tem que saber qual foi a data da ensilagem, tem que saber algumas informações, tá certo? E aí o principal, né, que talvez seja o direcionador de tudo, é o preço, gente. Então hoje, para ter ideia, hoje um colega de Goiás, né, hoje não, na semana passada, um colega de Goiás me mandou já uma mensagem que lá já estão vendendo a R$ 450 a tonelada de silagem de milho. E aí a gente vê os preços com variações regionais, mas na época que eu tive em Santarém, lá já estava R$ 500 a tonelada. Esse ano, eu acho que pode bater uns R$ 500 a R$ 600 a tonelada, porque outro dia eu conversei com uma pessoa que vendia silagem e falei, né, dos preços aí de 350, 400, e aí a pessoa já ficou exaltada por conta dos insumos do milho, das lavouras e tudo mais. Então, esse ano foi caro produzir as lavouras, isso poderá refletir no preço, não existe tanta oferta, tudo isso vai impactar nesses valores aí. Então, a gente tem aqui valores às vezes, mais baratos, né? Difíceis de achar, e que podem chegar até R$ 600, se eles poderão chegar, como já chegaram em algumas épocas de veranico e de seca. O que é importante, gente, no preço, né? Fazer o cálculo com base na matéria seca e dos nutrientes, igual a gente faz para adubo, igual faz para mineral, igual a gente faz para uma dieta, para um alimento, custo dos nutrientes, e aí precisa de uma assistência técnica para fazer isso, tá certo? É importante eu saber quanto é o custo da minha matéria seca da silagem, o custo do meu NDT daquela silagem, tá certo? Para saber o real valor da silagem. E aí a gente vai entrar no próximo tópico que eu vou falar mais adiante. Uma exceção que eu faço aqui é sempre ao pessoal do semiárido, né, onde eu já morei, né, eu sou da Bahia, mas fiz um mestrado na Paraíba, e lá existe uma linha de pesquisa grande com os alimentos sendo fonte de água, e a palma forrageira e outras silagens, né, de materiais úmidos que suprem quase toda a necessidade de água do animal. Então, assim, no semiárido, fazer a conta só com matéria seca é importante, mas considerar a água também é importante, tá certo? Porque os alimentos carregam muita água que não tem no ambiente. Bom, falando disso aqui, ó, como é que eu vou fazer o cálculo do custo dos nutrientes se eu nem sei os nutrientes? Porque a maioria das transações comerciais de silagem não tem a composição, tá certo? Então, ninguém quer sacrificar um pouco para fazer a análise e dar os níveis de garantia. E aí, por exemplo, o que é que eu já observei?
Quem é que vai exigir os níveis de garantia? Quem compra ou quem vende? É quem vende, é quem compra, perdão. Quem compra a silagem, se não pedir, né, você como técnico tem que orientar. Ou se não, é pegar uma amostra da silagem e vai mandar para a composição química. Então, assim, existem empresas que já vendem com os níveis de garantia. Isso aqui agrega valor ao produto e me possibilita calcular o custo dos nutrientes. Então, isso é importante, né? E quem compra tem que exigir a padronização do produto. Então, aqui, né, eu falo que são reflexões nossas e que a gente precisa caminhar para isso. Quando a gente fala de feno, existe a faixa A, B e C de feno, de acordo com o teor de proteína, certo? Se eu for comprar uma silagem, o que é que eu vou precisar saber? Né? Se for a granel, se vai ser a granel, se vai ser realocado, né? Todos vão ser, digamos, realocados, mas eu preciso saber aqui a cultura, a data de confecção da silagem, que aí eu vou trazer para a minha fazenda, né? O teor de matéria seca, proteína, FDN e o pH, no mínimo. Tá certo, pessoal? Se eu souber a matéria seca e o pH, já está ótimo. E a data que a silagem foi feita. Isso aqui é importantíssimo, porque eu vou buscar lá uma silagem que ela tem 30 dias, uma que tem 60 dias, uma que tem 90 dias. Isso faz muita diferença. Ele fechou o silo com 30 dias. Não, eu prefiro uma de 90, e eu vou explicar o porquê. Então, essas informações aqui são importantíssimas. A cultura e tudo mais. Agora eu já vou comprar ela realocada no saco. Eu preciso saber a cultura, a data que foi feita a silagem e a data da realocação. Todas essas informações aqui já me dizem muito sobre as características da silagem. E aí uma composição química e o pH dessa silagem. Sabendo essas informações, pessoal, eu já tenho uma ideia aí de como está a silagem. Se eu não souber disso, aí onde entra, né, pode ter muita gente comprando gato por lebre, ou comprando produto aí sem saber o que tem de fato. Então, a recomendação que fica é que quando chegue na propriedade, faça uma análise desses materiais. E aí a gente vem, né? O que é que você vai observar quando for comprar a silagem para a realocação? Como é que eu estou de tempo aí, Cássia? Peço, Mais uns 10, 15 minutinhos, Thiago. Tá joia, vou correr. Beleza? Tá. Então, gente, ó, o que é que eu tenho que observar? O armazenamento. Eu vou retirar uma silagem para colocar, realocar para a minha propriedade. Como estava armazenada essa silagem? Olha essa condição aqui, né, bem armazenada, e essa aqui totalmente mal armazenada. Nos sacos, a mesma coisa. Ela estava bem armazenada, né? Mas qualquer dano, qualquer perturbação nesses sacos pode trazer aí comprometimento, presença de mofos, né? E essa fração só vai ser perdida da silagem. Isso pode acontecer antes da venda e após a venda no transporte. Então, durante a compra, você tem que observar se o saco não está furado. Se ele chegar lá na sua fazenda e ele tiver furado, não vai ter como saber se ele furou, estava furado antes do carregamento ou no descarregamento da sua fazenda. Então, é muito comum, né, a gente está observando aqui, o manuseio incorreto, o cara jogar um saco desse de qualquer jeito. E aí eu falo assim, a gente fala, olha, aí dentro tem comida cara, né? Tem comida de R$ 500 a tonelada aí, e o cara joga de qualquer jeito. Então, isso aí compromete porque entra ar. Outro ponto, né? A qualidade da silagem. Então, por isso que é importante saber os níveis de garantia. O pH aqui, ó, 3,74, 6,7. A silagem escura, podre, mal fermentada. Então, se a silagem for ruim, a realocação vai ser ruim, certo? Então, eu tenho que comprar silagem boa para realocar. Eu tenho que ver que a silagem está boa, eu tenho que me certificar que a silagem está boa. E aí, aquela pergunta, né? Se eu tenho uma silagem de 30 dias e uma de 90 dias, de 120 dias, qual que eu prefiro? Prefira sempre silagens mais velhas para realocar. Por quê? Isso aí não precisou fazer pesquisa, elas são mais estáveis, isso já está provado, né? Então, silagens de milho, silagens de capim mais velhas, elas são mais estáveis, então é mais interessante. Elas também, no caso do milho e sorgo, têm maior digestibilidade do amido. Opa, então eu vou comprar ainda um produto de melhor qualidade. Se ela tiver sido bem feita, bem compactada, bem armazenada e bem vedada,
a silagem de mais tempo de armazenamento será melhor para ser realocada. E aí o que ocorre com a silagem, né, quando eu passo de um silo para outro? Depende. Depende do tempo de armazenamento, depende da cultura, da fermentação, do aditivo, né? Depende desse tempo de realocação. Foram poucas horas ou foram 4 dias, 5 dias, certo? E aí entra distância, logística, mão de obra, maquinário, e depende das condições de armazenamento no novo silo. Se eu trouxer uma silagem boa e armazenar ela de forma inadequada, ela vai se comprometer também. E aqui, pessoal, uma breve compilação de alguns trabalhos nossos e dos outros, né, sobre alguns resultados. E a primeira coisa que acontece quando eu tiro a silagem de um silo e transporto ela para outro, né, aqui o nosso trabalho chegou até 60 horas, é que a matéria seca dela tende a aumentar, ela vai perder água, vai desidratar. Ok. E o que é que a gente viu? Né? Resumindo, aí tinha vários gráficos, mas eu resumi tudo. A fermentação não altera quando eu coloco ela no novo silo. A temperatura tende a aumentar durante esse transporte, porque ela está exposta. Ela pode aumentar as leveduras. E a conclusão é, quanto mais demorado for o processo, maiores serão as perdas. Isso aí é principalmente para silagem de milho. Silagem de cana, por exemplo, vai sofrer muito mais com esse processo. Então, que ele não passe de 24 horas, por exemplo. Isso aí é importante. Outra coisa que nós estudamos, né, isso a gente viu na fazenda, né, uma aluna nossa idealizou esse experimento para armazenar com cobertura e sem cobertura. O que é que a gente viu? Independente dos períodos de armazenamento, as silagens que ficavam sem cobertura eram menos estáveis. Elas tinham alta deterioração, elas absorviam umidade, tomava chuva e sol. Então, por exemplo, você chegar num lugar e vê uma silagem que foi realocada e está armazenada no tempo, saiba que ela pode ter um comprometimento ali de qualidade. E isso era feito na fazenda e as silagens ficavam lá. Outra coisa que a gente estudou é, após, né, a realocação, os tempos de armazenamento. Então, esse foi um outro trabalho que está em vias de publicação também. O que é que a gente viu, pessoal? Poucas alterações, principalmente na fermentação, e um aumento de ácido acético e ácido propiônico, que é semelhante ao aumento lá de silagens de longo tempo de armazenamento. Então, não vimos comprometimento nisso aí. Vimos um aumento da digestibilidade. A depender da condição de armazenamento, pode ocorrer perda no valor nutritivo, certo? É importante ter o cuidado com o ataque de animais, então tem muita perda por ataque de ratos, de qualquer bicho que tiver, né, que tiver acesso, eles vão mexer com isso. É importante aguardar pelo menos 30 dias. Então, se eu trouxe a silagem, não recomenda-se aí eu abrir ela nos primeiros dias, porque a gente fez esse trabalho aqui, e aí observamos que ela já se estabiliza mais, ela fica mais estável depois dos 30 dias. E o que é importante? Fazer análise da silagem realocada para fazer uma inclusão na dieta de forma racional. E aqui, a gente caminhando para o final, né, nós fizemos 2 ensaios com animais, também, acho que não são os primeiros, né, já foi feito, mas não tem nenhuma publicação com isso, né, esses trabalhos estão submetidos, mas isso ainda não foi publicado. Foi um projeto do CNPq, justamente do professor Aníbal, que é que trabalha comigo, e nós avaliamos, né, as dietas aqui, sem inoculante, sem realocação, sem inoculante realocada, com Lactobacillus buchneri realocada e Plantarum buchneri realocada. O que eu mostro para vocês aqui? Ó? A matéria seca delas é maior, mas a composição química aqui relativamente semelhante. E a única coisa que eu mostro para vocês é, observem essa primeira coluna e as demais, tá certo? Que é a silagem não realocada. Todas as outras 3 são realocadas. Não foi observada diferença no consumo, na digestibilidade e no desempenho, tá certo? De ovinos confinados consumindo essas silagens. Isso nos indica o quê? Que a realocação, a utilização da silagem realocada na alimentação animal, ela não trouxe comprometimento ao desempenho dos animais. Nesse trabalho aqui, né, e no outro que nós fizemos
também. Isso é algo interessante, mas que depende, né, principalmente de quê? Da qualidade da silagem que foi realocada. Então, o que é que está mostrando aí? O processo, se feito, né, em condições ideais, com todas as recomendações, ele não trouxe comprometimento à qualidade do alimento, não trouxe comprometimento ao desempenho animal. Isso é interessante. Esses dados eles ainda não foram publicados, né? Foram de uma tese de doutorado defendida o ano passado, e a gente continua fazendo pesquisas, né? Outros trabalhos com realocação, fazendo dieta total, estamos seguindo e avançando nessa linha aí. Mas o que é importante é justamente chegarmos nesse resultado final aqui. E o mais importante, eu digo a vocês também, é conhecer a silagem realocada. Então, não adianta aqui eu falar que nesse ensaio não deu diferença, mas se vocês observarem diferenças na composição química, né, isso terá que ser ajustado via dieta. Então, gente, para a gente fechar essa conversa, essa abordagem, né, mais rápida, existe um mercado crescente de silagem, tá certo? Existe muita demanda, tá certo? Eu coloquei aqui riscos, são riscos, né? Existem riscos de quem está produzindo e de quem está comprando, e existe demanda. Então, a pessoa, às vezes, que não quer correr os riscos, ela compra silagem, ou que não tem as condições de produzir a silagem, tá certo? É preciso fortalecer os elos da cadeia. A indústria de embalagens e máquinas ainda não existe tanta padronização disso, principalmente de embalagens. Buscar qualidade e padronização do produto, que também não existe muito, existe por algumas empresas, mas não existe por parte de produtores. Quem compra silagem, às vezes não quer saber muito da qualidade dessa silagem, né? Quer apenas comprar, e aí é onde talvez exista um equívoco, a pessoa pode, às vezes, gastar um dinheiro de forma indevida. Calcular o custo com base na matéria seca e nos nutrientes, né, ressaltando a importância da assistência técnica. Conhecer e observar as características da silagem, então eu sempre falo assim, né, a silagem, você tinha vontade de comer a silagem, é a melhor análise que tem. Estava com vontade, dá vontade de comer a silagem quando você cheira ela, né, a gente cheira tanto silagem que às vezes dá vontade de comer. Então, eu pergunto para o produtor, se deu vontade de comer, tá boa. Tá boa. Então, você vai dar para os seus animais. Se tá podre, você vai transportar aquilo ali, você vai comprar aquilo ali e vai continuar ruim, tá certo? E aí a gente fala, a realocação ela deve ser feita o mais rápido possível, que não exceda 24 horas, mas se exceder aí vai depender de outros fatores, tá certo? E a realocação de uma silagem de boa qualidade não compromete a sua qualidade. Isso aí é o que a gente consegue trazer hoje, com pesquisa, com observações de campo também, tá certo? E relatos também de colegas que também estão no campo. Então, isso é muito interessante, certo? E aqui eu agradeço a vocês, deixo uma divulgação também dos eventos que nós fazemos, né, daqui do GEFAM. A gente tem as redes sociais, YouTube, Instagram e uma série de coisas. Temos bastante atividades, né, muita coisa na área de conservação e manejo de pastagens. E, por exemplo, né, semana que vem vamos falar justamente sobre produção de volumosos em condições de escassez, que é o tema hoje talvez mais recorrente, mais negligenciado e mais limitante, né? Eu falo que eu estou numa região que chove em alguns lugares 3.000 milímetros e que o gargalo é falta de forragem. Então, assim, ainda assim, hoje, o maior gargalo nos sistemas de produção é a falta de forragem. Aqui eu deixo para quem tiver mais interesse também sobre a parte de silagem, muitos de vocês acho que acompanharam esses 2 eventos do canal Agroverdades. Tem muita coisa sendo falada sobre silagens lá, inclusive também fala-se sobre realocação. Nessa do dia 16 aqui, esse tema é abordado, tá certo? E aí tem os pesquisadores de todo o país falando coisas muito interessantes. E eu deixo os meus contatos para vocês, as redes sociais do GEFAM e, como eu disse, né,
a gente trabalha com 3 professores e outros mais colaboradores, que são os orientadores aí de aproximadamente 30, 40 alunos de graduação e pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado. Então, a gente tem feito pesquisas não só na área de realocação, mas de uso da terra, de manejo de pastagens, de corretivos, de silagem, aí todo tipo de silagem que temos trabalhado, certo? Então, deixo à disposição os contatos, né? Sei que o tempo aqui é curto, peço desculpas aí até por exceder um pouco, e muito obrigado mais uma vez, e fico disponível para questionamentos, esclarecimentos e comentários. Joia, joia, professor Tiago. Bom, pessoal, como vocês podem ter percebido, o tema é bem amplo, traz vários questionamentos, mas nos coloca também em posição de discutir e ter uma informação maior sobre essa questão de realocação de silagem. Frequentemente no campo, eu sou questionada aí a respeito de realocar silagem. Muitas vezes, Tiago, a pergunta é, se eu usar o inoculante na realocação vai resolver? Então, assim, é aquilo que você disse, a realocação, o que vai fazer ela ser boa, realmente uma frase que você falou lá no início, depende da silagem ter sido bem feita. Então, se a silagem não foi bem feita lá no início, na realocação, às vezes, a gente não tem como muito interferir naquela condição ali que se tem, né? Então, foi bem pontual aí falar a respeito da questão do inoculante na ensilagem, a respeito aí da qualidade de filme, que eu acho que é importante, eu acho que talvez um grande desafio da gente evoluir. Professor Tiago, a gente tem uma pergunta aqui do nosso franqueado, André Keller, lá do Rio Grande do Sul, falando o seguinte: na realocação em sacos, a permeabilidade, a passagem de O2 não fica comprometida? Como é a qualidade desses materiais? Excelente questão, André. Não sei se você viu naquele slide que eu mostrei, né? Nós fizemos aqui, a gente está ensilando casca de mandioca, por exemplo, né? Mas a gente está ensilando casca de mandioca com subprodutos regionais aqui da Amazônia. O saco, para ser utilizado aí para a produção de silagem, tem que ter 200 micras, certo? O que acontece? Não existe comprometimento da camada, e toda a superfície do saco ela fica totalmente preservada, por conta da compactação e tudo mais. Onde se observa, às vezes, alguma deterioração na parte de cima da silagem. E algumas que a gente faz, nem isso tem. Isso depende de quê? Da espessura do saco. Então, eles têm usado pelo menos 200 micras, e às vezes até, eu vi, tem um recentemente, usado 300 micras. Então, sob encomenda, um saco mais resistente para resistir mais a choques mecânicos do que, de fato, a deterioração aeróbica. Então, assim, se esse saco não for furado, existe uma preservação adequada desses materiais em termos de condição de anaerobiose e tudo mais. Tem gente que dá vácuo, tem gente que sela, tudo que é feito aí nesse sentido, né, fica melhor. Mas o procedimento normal ali da máquina compactadora e coloca uma presilha, né, isso aí preserva tranquilamente o material. Joia, Thiago. Eu acho que é bem esse o caminho, e essa questão aí vai em encontro ao que você apresentou para a gente. O lado do comprador e o lado do vendedor. Inclusive, nosso amigo aí, o Jô Alípio, está aí na live também. A gente evidenciou um cliente dele que trabalhava com a comercialização de silagem. E o caso é o seguinte: às vezes, aqueles sacos totalmente preto, o custo do saco é mais barato do que um outro saco com a qualidade melhor. Então, acaba se trazendo esse material para, no caso da comercialização. E aí, é interessante aqui a pergunta do Rogério Magaroto, é nosso gerente da Regional Sul.
E ele fala o seguinte, Tiago, você como um bom professor, você sempre tinha umas boas respostas, e a pergunta é desafiadora. Quando olha do prisma do produtor, que planta para vender, o ponto de vista dele é totalmente contrário ao do produtor que compra a silagem para o uso. Um visa volume, outro qualquer uma combinação de volumoso de qualidade. Como recomendante técnico, ficamos sob a navalha. E, de fato, é uma navalha forte, né? Como que você se posicionaria, Tiago? Rapaz, eu diria que eu estou no meio dessa navalha agora. Assim, de fato, é isso, né? E não só o produtor, eu digo a indústria ou o comerciante. O que é que o comerciante quer? Ele quer vender o produto muito, né? O máximo que ele puder, com o menor custo possível. E isso é o que começou a ser feito. Agora, a partir do momento, né, que ele está vendendo o produto e que aquilo começa a apresentar problema, por estar em quantidade, não estar em qualidade ou está comprometendo a qualidade, a venda começa a cair. Ele vai ter duas opções. Ou ele vai vender um produto barato sem qualidade, ou ele vai, aí o vendedor, né, o produtor que vende, ou ele vai poder pagar R$2, R$3 num saco e vender um produto de maior qualidade, provando aquilo ali, agregando valor e vendendo, como tem gente vendendo hoje, tá certo? E conquistando aí maiores, digamos, freguesias e maiores quantidades. Beleza. Só que isso só vai acontecer se a outra ponta que está pagando lá, isso depende de quê? Do preço que eu vendo, tá certo? Se eu estou vendendo, eu quero vender uma silagem ruim, eu vendo lá a R$200, R$150, ok. Agora eu vender silagem ruim a R$500, se ninguém reclamar, para o que está vendendo está ótimo. Tirando aí questões, né, de idoneidade ou de pensar, mas a gente sabe que no comércio isso é muito agressivo. Então, quem vende vai aproveitar a onda do mercado. Então, vai botar o preço aonde ele puder chegar, isso a gente sabe. Então, assim, se na outra ponta, né, da navalha aí, o produtor que compra não exigir e demandar isso, talvez esse ciclo nunca se feche. Aí eu falo isso, que eu estou vivenciando isso agora. A gente tem uma indústria que vende silagem aqui e tem produtores que compram essas silagens. Então, a indústria que vende, a gente passa orientações para a indústria, olha, esse saco ele está saindo danificado, vai comprometer a qualidade do produto. Só que a indústria aumenta a qualidade do saco, aumenta o preço. Aí o produtor vem, professor, essa silagem está cara demais. Aí não, é porque o saco, a embalagem, ela é mais cara, só que ela preserva melhor. Ou, né, se ocorrer o contrário, se a indústria começar a mandar quantidade demais e aumentar o preço demais, os produtores que compram, né, eles terão que ir e falar e barganhar, falar, você está cobrando por um produto que não tem qualidade. Agora, assim, como é que o produtor vai saber? Ele talvez não saiba isso, é o técnico que vai ter que saber mesmo. E aí o técnico, como você disse, ele fica sob a navalha mesmo, você fica lá e cá, você vai ter que argumentar lá, vai ter que voltar para cá. Então, assim, a gente vê, né, eu já vi vários produtos que, na dúvida, o que é que eu faço? Eu pego e mando fazer uma análise da composição química, porque o povo diz que é uma coisa e vende que é uma coisa. Na dúvida, eu não falo nada com ninguém, né, a gente não precisa denegrir a imagem de ninguém, nem nada, eu faço a minha análise, mando fazer, faço os ajustes e aí comparo. Falo, esse aqui não compensa. Então, parte para esse, para esse, para esse. Então, acho que essa visão aí do técnico que é importante. E aí saber analisar e ver onde vai ter o custo-benefício. E, por exemplo, o produtor que vende, que quer vender essa silagem, com a maior qualidade que ele fizer, né, se ele procurar fazer a silagem com a maior qualidade possível, ele vai ter certeza de estar produzindo um produto de qualidade. E para isso, talvez, ele não precise gastar tanto, ele precise ter ações de manejo. Então, a gente precisa conscientizar lá o que produz e também o que compra
de cobrar e de ir atrás. Porque se o que compra não cobrar, talvez as coisas continuem do mesmo jeito. Acho que é por aí. Eu acho que é interessante isso, Thiago, e ao Rogério que fez a pergunta, a região lá do Rogério, em alguns pontos, passou tanto na safra quanto agora em condições aí de seca, então dificuldade de produção, as silagens realmente com a qualidade comprometida, e aí fica nessa. Inclusive, para você atualizar lá e incluir mais um preço de silagem, eu estava lá na regional do Rogério há uns menos de um mês atrás, e teve locais no Rio Grande do Sul que a gente já estava evidenciando silagem a R$ 600 a tonelada. Então, assim, é um desafio enorme e a gente realmente tem que ser muito eficiente nesse Aonde processo. era esse, Cássio? Depois eu te passo a cidade, era no Rio Grande do Sul, eu tenho anotado na minha agenda, eu tenho que lembrar o local. Pode colocar, que já estava 600. E outra coisa interessante aí dessa pontuação, né, Thiago, de estar em ambos os lados, a gente tem 2 clientes específicos, um aqui em Minas e um no Paraná, que eles fazem, a gente disponibiliza também o suporte com essa questão de bromatologia, né? A empresa tem parceria com o laboratório e tudo mais, e eles têm a silagem, fazem a silagem e têm os laudos da bromatologia dos materiais deles. Então, é mais um argumento em questão de qualidade. Então, eu acho bacana isso, que logicamente nem todos vão vender com essa ideia, mas alguns já têm buscado mais ou menos nessa linha. Outra Isso pergunta. Agrega valor. Sim. E assim, quem compra qualidade vai olhar para esses pontos, né? Essas informações tão simples, mas que fazem toda a diferença. Você falou 2 coisas ali, a data que foi ensilada e a data que foi realocada, quanto tempo que já está realocado. Então, isso muda totalmente aí o cenário. E são informações muito pontuais e simples para a gente estar acompanhando no campo. Outra pergunta aqui, Thiago, do Alex, ele também é lá do Rio Grande do Sul. Existe uma correlação entre o volume de cada saca com a qualidade de fermentação e, consequentemente, da qualidade da silagem? Muito interessante a pergunta, viu, Alex? Obrigado aí pelo questionamento. Bom, o que é que a gente tem visto, né? O que é que a gente observa? Quanto menor for o volume de um silo, né, é igual um avião, né? Aquele aviãozinho de 2 hélices, ele dá uma chacoalhada lá no avião, ele sente um ventinho que der lá no avião, você sente logo, né? Sente-se muito a turbulência. Ao passo que um avião maior, sente-se pouco. Então, assim, quanto menor for o volume do silo, né, ele mais suscetível ele estará a qualquer perturbação aí da anaerobiose. Então, por exemplo, os sacos que a gente tem visto aí, o mínimo de peso ou de volume, né, mas de peso é 40 quilos, 30 a 40 quilos. Então, a maioria dos sacos que são comercializados são nessa ordem de peso aí. E aí, dessa quantidade de 30 a 40 quilos, não há comprometimento da fermentação. Agora, né, ressalto, se houver um furinho ali naquela lona, naquele plástico, isso pode comprometer bastante a qualidade da silagem. O que é que a gente tem visto? Se ela estiver bem compactada no saco, aquela camada mofada fica só no entorno ali, e às vezes não se espalha tanto para a silagem. E isso depende de quê? Muito da espessura, do grau de compactação ali daquele saco, né? E vai preservar bem a silagem. Então, tudo isso é interessante. Tem gente que fala, né, que usa saco de ração, sabe? Saco de ráfia, aquele saco das rações. Eu não recomendo usar aquele saco. Tem que usar um saco plástico, né, para fazer a relocação. Mas tem vídeos e vídeos na internet. Tem gente que diz que dá certo. Enfim, né, eu acredito na pesquisa. Cada dia que passa, né, hoje com muitos cientistas de internet, eu que trabalho com ciência, a Cássia que fez doutorado, vários colegas aqui que fizeram ciência de verdade, com repetições, com todo o delineamento, aí você vê hoje alguém fala, olha, eu uso esse saco aqui que presta, porque eu fiz aqui e prestou.
Eu vejo que não é bem assim, né? Tem toda uma ciência e um propósito por trás disso, e a gente tem que fazer e testar as coisas. Então, a gente usa os sacos plásticos com a espessura de 200 micras no mínimo, grossos e resistentes, e esses não tem problema. É o que a gente vai falar. Agora, se quiser usar outro material, poderá correr riscos, né? Mas aí, respondendo, Alex, 30 a 40 quilos não temos comprometimento da fermentação. Joia, Thiago. E também é o que você disse lá no início da live. Às vezes tem uma correlação alta com o que foi feito na silagem, ponto de colheita, teor de matéria seca, que aí eu lembro muito do professor Edene falando que quanto mais fragmenta o processo, mais o risco de perda vai aumentando. E na silagem não é diferente. E na realocação também. A gente já passou por etapas de ensilagem para chegar na realocação. Então, tudo vai se casando aí até os finalmente. Sabe o que eu estava pensando hoje, Cássia, antes da live? O povo pergunta muito sobre perdas, né? A gente fala muito sobre perdas, a gente mensura muito as perdas nos trabalhos, mas, tipo assim, quando a gente vai para o campo, eu não tenho que me preocupar com a perda, não. Eu tenho que me preocupar com o processo, porque perda eu sei que vai ter, eu não sei quanto vai ser, porque a gente não mede isso no campo, é muito difícil medir todas as perdas no campo. Ninguém quantifica a silagem que é descartada, o que é perdida, o que é fermentado. Então, a gente tem que fazer tudo direitinho para ter o mínimo de perda possível. Então, a gente estima a perda pelo grau de organização do processo. Se você sabe que o processo está bem organizado e bem feito, você sabe que ali a perda vai ser mínima, né? Então, às vezes, a gente fica se atendo a quanto que perde, quanto, na verdade, tem que se ater a executar o processo, como você falou aí. Acho que isso é importante. Na verdade, é isso. É como fazer para não perder. A nossa última live com o professor Ferrareto, a gente falou sobre micotoxinas, né? E ele falou, bom, o início da live dele foi bem isso. Bom, pessoal, eu acho que o meu objetivo não é falar sobre micotoxinas, e sim como não deixar que elas cheguem lá. Então, a nossa história aqui basicamente é essa. E hoje, se falar do processo de ensilagem, levar isso para o campo é fundamental, porque eu falo que às vezes muitas ações são feitas conscientes, mas nem todas. Às vezes são faltas de informações simples para a gente chegar no objetivo com maior sucesso, né? Sim. Basicamente é isso. Cássia, se me permite também, você falou lá do inoculante, né? Aquela questão é muito importante. Se vai aplicar no momento da realocação ou no momento da ensilagem, né? Acho que hoje tem um estudo sendo conduzido com isso, aplicar o inoculante no momento da realocação, mas o melhor é aplicar ele antes, né? A gente sempre fala que na realocação talvez um aditivo químico possa ter uma chance de funcionar mais do que um inoculante, porque o químico vai agir ali independente da condição. O inoculante a gente não sabe se ele vai fermentar, se vai sobreviver, então assim, precisa ser estudado, né? Isso a gente fala que tem muitos anos de pesquisa pela frente, e agora, por exemplo, a nova ideia que saiu do forno agora, e que o pessoal já está trabalhando lá na Paraíba, lá em Petrolina, né, na Embrapa Semiárido, e nós estamos aqui, Cássia, realocar a silagem para fazer uma silagem de dieta total. Então, o Aníbal, que é meu parceiro, voltou dos Estados Unidos com essa ideia, a gente já tem os projetos e a gente já está fazendo isso, fazer uma silagem de dieta total com uma silagem que já está feita. Então, eu realoco ela, misturo os ingredientes, faço a silagem de dieta total. Isso aí é outro departamento, é outra palestra para a gente falar daqui a alguns dias, quando a gente tiver esses dados que estão sendo gerados, mas que é algo aí também, digamos que a sucessão disso aí é utilizar essas silagens realocadas em escala industrial, que é o que está acontecendo, sabe? Aqui no Pará já tem indústria vendendo silagem, no Nordeste tem, e no Sudeste aí tem uma muito grande, eu não lembro onde é que é, mas tem uma empresa muito grande vendendo silagem para diferentes tipos, e no Centro-Oeste também tem. Então, assim, isso faz parte de uma realidade nossa hoje. Falta, talvez, padronizações, cobranças, mas isso é parte da realidade. Então, tem regiões que só compram silagem, nem faz mais silagem.
porque o risco é grande, né? O povo acha que fazer silagem é só cortar lá e botar dentro do silo e acabou. Tipo assim, dá um trabalho, mas requer planejamento, e não é, se fizer de qualquer jeito, você vai perder a sua silagem. Então, assim, talvez seja melhor eu comprar mesmo uma silagem, a depender do contexto, da situação, do que realmente fazer. Esse ponto acho que é muito importante. E isso aí foi ótimo, essa pontuação aí, Thiago. Há pouco tempo eu estava assistindo uma live do professor João Daniel e ele falando a respeito da ensilagem de dieta total e pensando no aspecto que se a gente pega a silagem, a principal fonte aí de forragem, digamos, já estável, né, num pós-fermentação, acredito que quando adicionar os demais ingredientes, o processo em si se torna mais fácil, às vezes mais viável e que chegue num produto com menos alteração, né? Porque ele até falava nessa live, já foi talvez no final do ano passado, a respeito da questão de inoculante, ainda eram informações um pouco incipientes, mas pegando essa silagem já pronta, talvez já muda aí a ideia. Bacana demais. A gente deseja sucesso nessas pesquisas para trazer essas informações, porque são muito primordiais para a gente que está aqui no campo, na ponta, direto com o produtor. A gente já discutiu muito disso na época que eu era uma fiel seguidora do professor Tiago, aqui no doutorado dele, e a gente sabe que às vezes a distância da pesquisa no campo é muito grande, e a gente tem que fazer ela chegar realmente aonde precisa. Logicamente que a pesquisa sobrevive de publicações científicas, mas chegar no campo é o objetivo final de uma pesquisa, então que ela realmente seja aplicável. Tiago, já estamos aí passando uns minutinhos no nosso final. A gente conversa muito sempre nos nossos encontros, mas não vamos nos estender. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente nessa noite, a todos que estiveram presentes aí e que estão nos acompanhando durante essa jornada aí mensal de lives. No próximo mês também tem mais live. Então, gostaria de agradecer seu tempo, sua disponibilidade e compartilhar com a gente esses conhecimentos. Passo para você a palavra para a gente já caminhar para o encerramento. E muito obrigada em nome da Sempre Sementes. Cássia, muito obrigado, né? Eu aqui hoje, em nome da UFRA, do GEFAM, a gente tem buscado fazer justamente o que você falou aí, e eu lembro, né, que acho que há quantos anos atrás, 6 anos atrás, né, pelo menos aí, já estava no pós-doutorado, mas há 6 ou 7 anos atrás nós conversávamos sobre isso, inclusive com outros amigos que estão aí na sala, conversávamos sobre trazer a transformação, levar tudo que a gente tem de conhecimento gerado para o campo, né? E eu vejo que hoje você está fazendo isso muito bem dentro da empresa e a gente aqui da universidade tem tentado, eu sempre, desde que eu entrei na universidade, eu busco levar tudo que já foi gerado, sempre falo, se a gente pegar tudo que já foi gerado de tecnologia e levar para o campo, a gente vai ter avanços muito grandes. Então, a gente está estudando, às vezes, coisas tão avançadas, mas lá no campo mesmo precisa uma coisa muito básica. Precisa colher e fazer silagem, precisa dar comida para os animais. Então, uma das coisas que a gente tem buscado aqui é atacar essas frentes também para trazer a transformação, porque senão a gente fica lá. Digamos aí, particularmente, né, a gente sente que está faltando alguma coisa. Então, a gente precisa se unir, empresas, produtores, técnicos e a academia, a gente precisa se unir para transformar. Eu tenho falado isso diariamente, né? Ontem eu fui numa audiência pública de um município, pela universidade, com produtores e órgãos. Então, a gente tem que botar a nossa cara, mostrar a nossa cara e tentar mudar, contribuir para a melhoria da realidade. Então, falo para vocês aqui, né? Agradeço. Estou à disposição para contatos, deixei meu contato aí, quem quiser falar comigo pode falar com a Cássia depois. E agradeço mais uma vez e para mim é uma satisfação ter
participado com vocês dessa live, desse evento. Tá bom, Cássio? Muito obrigado mais uma vez. É uma satisfação revê-la, né? Faz tempo que eu não te vejo. Obrigada, Thiago. Pessoal, muito, muito obrigado por estarem conosco até esse horário aí. Agradeço mais uma vez, desejo uma boa noite, um bom resto de semana, se cuidem. E é isso aí. Pessoal, boa noite e até a próxima. Boa noite. Olá, boa Bom noite. São João aí, né? Estamos em época de junina. São João dentro de casa, todo mundo. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.